presenteia com um novo amanhecer era louvar, louvar, agradecer e agradecer e agradecer. Não é mesmo? Sim, é mesmo. Você pode até não concordar comigo, né? Mas é mesmo. O Senhor hoje planejou um dia de vitória para você. Ainda que você tá vendo tudo escambando pro lado errado, tá tudo dando errado, não tem nada dando certo, não tem nada fluindo. Eu quero dizer para você que o poder de Deus nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Entendeu? Tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que você precisa, o Senhor tem prazer em nos dar medida abundante. É o prazer dele. Ah, Helena, mas a minha vida é só de sofrimento. Então, está na hora de você olhar para a cruz. Está na hora de você entregar os seus problemas nas mãos do Senhor Jesus. Não adianta você entregar seus problemas, daqui 5 minutos e ir lá buscar de volta. Não. O Senhor, quando ele criou os céus e a terra, ele não precisou da minha ajuda, ele não precisou da sua ajuda, ele não precisou da ajuda de ninguém. Ele criou a terra, ele criou a terra que estava sem forma e vazia. E por que a terra estava sem forma e vazio? Você sabe não? Não sabe não? Então vai ler a Bíblia que você vai entender, tá bom? Ontem eu comentei a respeito das armaduras de Deus. A Bíblia fala assim em Efésios que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Revestir é você colocar por cima daquilo que você está vestido, né? Então eu estou com essa roupa, então agora eu vou me revestir da armadura de Deus. É isso, né? Neste revestimento da armadura de Deus, ele nos dá todos os itens que precisamos para lutar. Isso aí, essa latição aí é do Spike, né? Porque não pode ver papagaio no céu, não. Então, ele dá para nós todas as suas armaduras para que possamos resistir firmes. Contra quem? Contra minha mãe, meu pai, meu namorado, meu noivo, meu marido, minha vizinha, meu vizinho? Não! Para podermos ficar inatingíveis contra as astutas ciladas do inimigo. Entendeu? Porque você sabe que cada dia, cada amanhecer, cada anoitecer, o diabo anda ao nosso derredor, procurando um meio de nos destruir, um meio de acabar com a nossa vida. Mas o Senhor, Ele é um Deus, Ele é um Pai tão amoroso que assim como você, se você é pai, se você é mãe, né, o nosso prazer é dar o melhor para os nossos filhos, não é mesmo? Claro que é, né? São raríssimas as pessoas que matam seus filhos, né? Que jogam seus filhos fora, que abortam os seus filhos, né? São raríssimas. Num conjunto total do mundo inteiro, são poucas pessoas que fazem isso. Lá em Isaías, o Senhor diz assim, ó, pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Eu já amamentei, né? Com prazer eu amamentava, né? Não pode. O peito lateja, o leite vaza, não tem como esquecer, entendeu? Eu lembro quando a experiência que eu vou contar do meu primeiro filho, né? Que depois dos outros a gente já tá assim mais calejado, então a gente entende qual que é a variação do nosso corpo em respeito ao nosso bebê. Mas quando eu tive o Mateus, eu amamentei o Mateus por 2 anos seguidos, né? Mateus não pegou bico, não pegou bico pra cá, chupeta pra lá, né? Que pra outros lugares conhecido como chupeta. Ele não pegou e nem mamadeira. Então eu deixei ele mamar com força. Com força. Mateus parou de mamar no dia que eu fui pro hospital para ganhar a Loren. Mesmo assim, quando eu voltei com a Loren nos braços e ele viu que eu dava de mamar pra Loren, eu tinha que dar pra ele também. Até ele desacostumando, né? Mateus passou do peito pro prato, né? Porque ele não adaptou com a mamadeira, né? Geralmente criança que só mama no peito, ele custa para adaptar com a mamadeira. No meu caso foi assim, não sei nos outros casos, né? Mas, desculpa gente que eu tô gripada não, porque fica a sinusite faz tossir. Então, não tem como esquecer. Às vezes eu deixava o Mateus com a minha mãe, com as minhas irmãs, pra chegar até no centro da cidade, pra resolver algumas coisas, e meu peito latejava e vazava. Vazava de inundar. Porque na minha época não tinha essas coisas assim, não, essas coisas, protetor de peito, pra segurar o leite. Não tinha essas frescureba, não. E se tinha, eu não conhecia, né? Então eu voltava pra casa rapidão,
que eu sabia que o meu filho queria mamar, porque segundo a minha avó, quando o peito da gente vaza é porque a criança tá com fome. Então, algumas coisas que a minha avó falava ficava aqui na minha cachola. E o Senhor Deus Todo-Poderoso fala: pode uma mulher esquecer do seu filho que mama? Mas ele é tão maravilhoso, tão incomparável, que ele diz assim, ó, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, né? A gente vê a barbaridade, é mulher jogando filho no rio, na Lagoa da Pampulha, jogando no cesto de lixo e fazendo umas barbaridades aí, né? E como o Senhor, na sua infinita grandeza e sabedoria, ele disse, ainda que ela se esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Então, você precisa de entender que Deus não esquece de você. Ele não esquece de mim. Deus tem uma aliança conosco. A aliança que Deus faz conosco, ela não é quebrada. Quem quebra ela sou eu e é você. Às vezes você vê assim que tudo pra mim não dá certo, eu não devia ter nascido, eu devia morrer. Por que eu brigo tanto por causa da depressão? Ontem, eu tava conversando com uma menina linda, uma menina nova, uma menina linda, que já tava desesperada, que ela chegou num ponto em que ela tinha dito pra Deus, me mata porque eu não presto pra nada, me mata porque eu quero morrer. Só que quando ela foi me contando tudo que estava acontecendo com ela, eu falei pra ela, lindinha, isso aí é um passo pra você tirar sua vida. Porque agora você tá pedindo, Deus me mata. Deus não vai fazer isso. Aí, daqui a pouco, o diabo encontrou uma brecha. Daí a pouco ele vai sugerir, ele vai trazer sugestão, imagens do passado na sua mente, aonde você vai estar pensando que para você melhorar a morte, se Deus não te mata, é melhor você se matar, você acaba o sofrimento. Outro ponto interessante que eu ouvi da boca dela é o seguinte, ela disse assim, ó, sabe, Helena, eu quero morrer para acabar com essa dor de agora. Se eu morrer, eu acabar com essa dor de agora, tá bom. Eu passei a noite toda pedindo a Deus para morrer. Até então ela estava pedindo a Deus. Daí a pouco, se a gente não tivesse conversado, ela compreendido do amor que Deus tem por ela, que Deus tem prazer em nos abençoar com todas as sortes de bênção, gente. Na vida emocional, na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual. Deus tem prazer em nos usar. Deus tem prazer em nos encher de bênçãos. Ele tem prazer. Aí eu fui conversando com aquela menina e ao mesmo tempo que eu conversava com ela, eu trabalhava na minha mente. E pensava, Deus, como que o diabo é astuto? Como que o diabo não perde espaço, né? Porque ele está ao nosso derredor. Mas se ele vai, encontra você só vestido, só com isso aqui, vestido, ele ataca e ataca bonito. Mas se ele encontra você revestido com a armadura de Deus, ele não tem como atacar você. Ele não tem como se mover contra você. Porque você, além de estar vestido, você está revestido. Né? E eu fiquei pensando nessa palavra um bom tempo e amanheci pensando nessa palavra do revestir. Você só reveste aquilo que está vestido. Né? Por exemplo, tem pessoas que faz revestimento na sua... Como que eu vou dizer, gente? Faz um revestimento na sua geladeira, no seu armário, né? O seu armário, a sua geladeira, a sua mesa, o seu móvel já tá revestido por uma tinta, mas você já tá pintado, já tá vestido, né? Com aquilo que saiu da loja. Eu tô falando assim pra ficar mais fácil de entender. Já saiu da loja já com uma pintura, com tudo. Então, aquele objeto que você adquiriu já vem todo... Mas você na sua cabeça, você pensa, não, eu vou revestir isso. Você vai revestir com papel de parede, com papel contact, você vai revestir. Este revestimento torna aquela coisa mais bonita, né? Aquilo que você revestiu
para ficar mais bonito. Então, o que eu quero dizer para você? O que o Senhor nos ensina com isso? Quando ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. E você vai pegando tudo ali, sabe? Naquela ordem que está escrito ali. Naquela ordem. E todos os dias você se revestir de manhã, né? Você troca o seu pijama, você vai colocar a roupa para você trabalhar em casa, ou você que trabalha fora. Você vai, depois de vestido, você vai revestir com as armaduras de Deus. Aí, os dardos inflamados que o inimigo jogar não vai atravessar essa armadura, porque você vai estar revestido. Então, levanta-se vestido de oração e reveste com as armaduras de Deus para poder resistir firmes contra os ataques do maligno. O diabo não perde batalha, ele insiste, gente, ele insiste. Ele não é igual a gente, não. Você pede uma coisa a Deus, ou você esquece, ou você entrega um problema na mão de Deus, mas você tira, porque você pensa, está demorando demais, então eu mesmo vou resolver isso. Com Deus não é assim. Né? O diabo, ele não desiste. Você desiste, eu desisto. Você desiste, mas o diabo não desiste. Ele sabe aonde que está o seu ponto fraco. Ele sabe, olha, vamos falar de espíritos familiares. Presta atenção. Uma pessoa... Você convive com uma pessoa, ou você é casado com uma pessoa, e existe ali um espírito familiar que conhece o jeito da pessoa falar, o que a pessoa mais gostava, qual que era. De repente, essa pessoa morre. Aí você fica com tanta vontade de conversar com aquela pessoa de novo, alguém te informa, não, tem um lugar ali que... se você for, você vai encontrar com seu esposo, com seu filho, né? A gente vê muito isso, né? Você vai psicografar uma carta. Presta atenção. Quando você chega nesse determinado lugar, aí a pessoa vai manifestar o quê? O espírito do seu filho? Claro que não, lindinho. O demônio familiar que habitava na sua família, ele vai usar a mesma voz, ele vai usar aquilo que a pessoa mais gostava, que só você sabe. Só você sabe. Ele vai enganar você, porque o diabo é enganador. E ele vai enganar você com a mesma voz, com aquilo que só você e o morto sabia, entendeu? Só você e o morto sabia. Aí você para e pensa, nossa, eu tive um encontro, eu conversei com o falecido ou com a falecida. Eu conversei com ele, nossa, que saudade, falou tudo, falou até pra mim ficar em paz e não sofrer mais não. Falou pra mim ficar em paz, pra me deixar ele repousar em paz. Deixa eu te falar, a Bíblia é clara, quando nós morremos, não existe negócio de reencarnação de morto, não existe negócio de consulta ao morto, isso é abominação ao Senhor, entendeu? É abominação ao Senhor. Um morto... Depois de morto, ele não pode fazer mais nada, entendeu? Mas existe um espírito familiar que conhece você, que conhecia o morto. Então ele vai voltar em forma daquele morto, naquele espírito, para enganar você. O diabo é sujo. O diabo é muito sujo. O diabo, ele é sujo. E não é só você que ele está enganando, não. Ele enganou Salomão, o homem mais sábio. Entendeu? Um homem sábio. Agora, se você não deixar, se você não permitir, ele não entra fazendo bagunça na sua vida, não. Entendeu? Se você dizer, pare para ele, revestido com as armaduras de Deus, ele não terá como se voltar contra você. Porque toda vez que ele parar, ele vai ver que tem algo diferente. Tem algo diferente nela. Tem algo diferente nele. Talvez tudo tenha dado errado. Tudo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua parentela tem dado errado. Por quê? Porque você tem um tesouro na mão para mudar toda essa situação. Você tem um tesouro na mão para mudar toda essa situação. Mas você não põe em prática. É por isso que eu falo, olha, não adianta você quebrar todas as linhas de maldição hereditária na sua vida. Não adianta você quebrar na sua vida e não tomar posse daquilo.
Não, a partir de hoje eu vou agir de maneira diferente. Sabe, quando nós sentimos que nós precisamos muito é de obedecer a Deus, né? De resistir o diabo e ele fugirá de vós, e de obedecer a Deus, as coisas se tornam muito mais fáceis. Muito mais fáceis. Porque quando nós obedecemos a Deus, quando somos tementes a Deus, o inimigo não tem como achar a brecha para entrar. E ainda que ele entre, ainda que ele faça alguma bagunça, ainda que ele comece a fazer alvoroço, que ele gosta de barulho, né? Ele gosta de fazer alarde, ele gosta de nos pôr desconcentrados, você vai ter a maturidade espiritual de distinguir qual é a sua posição no mundo espiritual e o diabo não te derrota. Ah, Helena, mas se você fala de diabo, ele é real, gente. Ele é real. Ele é real. Ele é enganador, ele é mentiroso, ele é inimigo das nossas almas. Mas tem uma coisa: se você estiver fundamentado na rocha que é Cristo, se você estiver firmado na rocha que é Cristo, você vai perceber que você pode todas as coisas por meio daquele que te fortalece. Você vai entender que, e tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, receberás. Então você precisa crer. Você precisa de entregar o seu esposo, sua esposa, seu noivo, sua namorada, a sua família, sua mãe, seu pai, seu filho, no altar de Deus e deixar lá. E falar com Deus: agora, Senhor, eu vou viver a tua palavra. Vivendo a palavra do Senhor, você abomina da sua vida tudo aquilo que entristece a Deus. Tudo aquilo que entristece a Deus. Se você mentia, não mente mais. Ah, e ontem eu ia falar uma coisa, eu esqueci. Presta atenção. Quando eu era pequena, e se você tem filho, presta atenção nisso, viu? Quando eu era pequena, eu lembro que quando a gente falava verdade pra minha mãe, a gente apanhava muito. Muito, muito. Eu me lembro de mim pequena, pensando assim: eu agora vou mentir, então não vou falar a verdade, porque toda vez que eu falo a verdade pra ela, ela me bate. Você sabe que é assim que nasce o mentiroso? É assim que nasce o mentiroso. Aí, o que acontece? Eu orando ao Senhor, porque eu tenho orado muito esses dias ao Senhor, eu quero que o Senhor me mostre o profundo e escondido, porque eu preciso de tirar, se tiver a ventania que eu tô de frente à janela, e se fizer barulho aí, eu vento. Eu preciso, Senhor, eu preciso muito de entendimento, e eu preciso muito que o Senhor cure as feridas do meu passado, porque às vezes tem ferida em nós que fica escondido lá e você fica assim, ó, uma vez só para sempre, porque eu entreguei minha vida para Jesus, não acontece mais nada. Para com isso, você é atacado 24 horas. Com Jesus, mindinho. Se o próprio capeta, depois de Jesus jejuar 40 dias, foi lá no deserto e falou com ele: ó, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se joga daí de cima. Ele tentou o próprio Deus. Porque Jesus é Deus, lindinho. Jesus é Deus. E o Senhor combateu ele com o quê? Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, presta atenção. Eu me lembrei de mim pequenininha ganhando uma surra. Porque eu fui criada debaixo de surra. Se eu odeio sua mãe, eu amo a minha mãe, gente. As coisas que eu tenho falado aqui é para ajudar você. Mas a minha mãe, usada pelo inimigo, naquela época a gente não conhecia Jesus nem nada, usada pelo inimigo, todas as vezes que eu contava ela a verdade, todas as vezes que eu contava ela uma verdade, o diabo usava ela me espancava. Teve uma vez que a minha mãe me deu uma surra tão grande com essas ripas de cama, né, que chama ripa. Ela me bateu com aquilo, gente, era tanto ódio que ela tinha, que a tábua bateu aqui assim no meu olho, que o branco do meu olho cobriu tudo de sangue. Era assim a surra que ela dava. Quando ela pegava a gente, ela queria, principalmente a mim, ela queria destilar ali o seu ódio, o seu rancor, a sua mágoa, né? Então eu falei comigo mesma: eu vou falar só a mentira.
Porque quando eu falo a verdade, ela me bate. Então, se eu falar mentira... Então, eu comecei a mentir. Porque a mentira... Eu tenho certeza que a minha mãe sabia que o que eu tava falando não era verdade. Eu tenho certeza absoluta, porque mãe, gente, não se engana. Mãe, não tem como um filho enganar uma mãe, entendeu? Mas ela ria. Ela ficava feliz com a mentira contada. Eu não me lembro mais o que era mentira que era, não. Que isso eu não lembro, não. Mas eu só me lembro disso. Eu falando a verdade, apanhando muito, e eu falar mentira e ela ria. Entendeu? Então, aí agora eu aceitei Jesus. Aprendi que a palavra é sim, sim, não, não, que passa disso é do diabo. Agora eu tava numa luta terrível. Porque agora a minha palavra tinha que ser sim, sim, não, não. Mas Jesus me ajudou, me auxiliou. Entendeu? Todo mentiroso pode pesquisar se o seu filho mente, se o seu filho engana. Pode pesquisar. Alguma coisa aconteceu. Ou o adulto mentiroso. Cuidado com a maneira que você cria seu filho. Teve uma vez, o meu esposo é mestre de obra. Então, meus sogros ainda era vivo, o Mateus estava pequeno, estava com a Lore pequenininha, e o Daniel foi ajudar o pai dele a fazer uma obra lá na casa dele e falou comigo, eu vou levar o Mateus. Eu pensei comigo, né? É até bom ele levar o Mateus, que aí eu fico por conta da Loren, né? Loren era uma menina que chorava de dia e de noite, sem parar. Então, ele levou, quando foi de tarde, o Mateus foi brincar e tudo, tava brincando e tudo. Deus é tão perfeito que eu tava aqui na sala, que não tinha essa divisória, era tudo direto, a minha sala era toda isso aqui direto, né? E ele tava brincando aqui nesse lugar que eu tô gravando. Ele falou assim, ó, cega pulga. Aí, eu parei e fiquei assim, ó. Eu não sabia nem falar direito. E brincando, encaixando, e ele falava sem parar e batia aquele negócio, falava, cega pulga. Eu peguei eu pus a Lore no berço, peguei o Mateus e falei assim, escuta, o que você tá falando? Naquela hora que eu falei isso, ele regalou aquele olhão verde pra mim e falou comigo assim, ó, nada não, mamãe. Aí eu percebi, se eu ameaçar esse menino, eu não vou saber o que esse menino tá falando. Eu não vou saber. E eu lembrei de como que era a minha vida em relação à mentira. E o Mateus, meus meninos sempre foi levado na chinelada, na correiada, não com o ódio que a minha mãe tinha, mas criei debaixo de couro. Então, porque minha avó falava, pé de galinha não mata pinto. Você fica aí beijando menino, criando menino com abraço e beijo, não abre o olho não pra ver. Aí o que acontece? Eu falei assim, a mamãe não vai te bater. Pode contar pra mamãe. Eu nunca deixei que eles me chamassem de mãe. Eu sempre quis que eles me chamassem de mamãe. Não sei porquê, não sei te explicar, não. Aí eu insisti, e ele assim, meio que aquele olhão verde, olhando pra mim assim, sem saber o que ia falar. Eu assim, Mateus, o papai do céu tá aqui. A mamãe tá aqui. Eu tô te prometendo que eu não vou te bater. Porque qualquer coisinha eu batia. Eu não era de pôr de cachorro, não, era de bater mesmo. Aí o que acontece? Ele olhou pra mim, aquele olhão verde, e falou comigo assim, cega pulga. Eu falei assim, aonde você prendeu? Quem falou isso? Quem falou essa palavra com você? Ele falou assim, ó, a vovó, o vovô, a tia Vilma. Eu falei assim, ó, é mesmo? Olha, a mamãe tá falando com você. Usei a linguagem de criança e falei com ele por que ele não deveria falar. Nunca mais Mateus repetiu. Foi pra escola você sabe que os meninos, cada indivíduo diferente, comendo nos palavrão. Eu nunca mais deixei ele na casa da avó dele pra passar o dia inteiro se eu não estivesse lá. Nunca mais. Entendeu? Porque lá eles eram crentes, mas falavam todo tipo de palavrão. Que coisa feia. Entendeu? Então, você tem que aprender a conversar com seu filho, com sua filha, com seu bebê, entendeu? Mas priorizando a verdade. Então, aqui, quando eu chamo para conversar com eles, não existe mentira. E eu não bati nele. Aí ele teve confiança de contar tudo para mim. Mateus contava tudo pra mim, conta tudo. Se ele compra um sapato, ele vai lá no quarto, assim, aqui, mamãe, olha, eu comprei esse tênis.
Eu comprei essa blusa. Eu comprei essa. Dia desse, vestiu a roupa do Zezé de Camargo, Luciano, tô se crendo aos pais. Chegou lá no quarto e falou assim: ó, mamãe, essa calça aqui tá muito boa. Eu tô só, meu filho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que trem mais feio. Isso tá parecendo colã. Porque as calças de homem agora é colã. Né? Ele veio no quarto, trocou de roupa e vestiu outra decente. Nós precisamos ser amigos dos nossos filhos, porque lá fora o mundo tá esperando eles pra tragar eles. E eu continuo essa prosa. Jaqueline, minha querida, um beijo pra você. Um beijo pra vocês de A a Z. Deus abençoe você. Tenha um domingo com alegria. Prepara o seu almoço, o seu jantar, o seu café da tarde com alegria, né? E que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, quem será? Qual vai ser o tolo que será contra nós? Deus abençoe você.